Olá, eu sou Jefferson Amorim, programador sem fronteira, e hoje eu vim aqui te falar de forma simples o que é lógica de programação. Um programa de computador, de uma forma bem simplista, é uma lista de instruções que serão processadas ordenadamente. Antes que você faça qualquer curso, entender esses conceitos vai facilitar o seu aprendizado. Pode parecer complicado, mas eu garanto que você já faz isso no seu dia a dia e, de alguma forma, isso já faz parte da sua rotina. Imagine a quantidade de tarefas que você executa pela manhã. Já percebeu que você tem um roteiro na sua cabeça para fazer as coisas mais corriqueiras? Você não pensa nisso, mas ela está lá. Para escovar os dentes, você provavelmente primeiro abre o tubo de creme dental, depois pega a escova de dentes, coloca uma porção de creme nas cerdas da escova, fecha o tubo e o coloca de volta em algum lugar, molha a escova com creme levemente e começa a escovação. Não estou dizendo que é exatamente isso que você faz, porque quando você começar a sua carreira, você vai perceber que existem diferentes formas de se resolver o mesmo problema. Mas garanto que algumas coisas não mudam. Você primeiro precisa abrir o tubo de creme dental antes de tirar um pouco do produto de dentro. E em termos simples, é isso que um programador faz. A lógica de programação é uma habilidade essencial para quem quer programar um computador, criar um aplicativo, ou um site, ou um jogo. É a forma como o programador organiza e estrutura suas ideias, permitindo que o computador entenda as instruções que precisam ser executadas. Um programa é um roteiro, ensinando o computador a realizar uma determinada tarefa. O programador pega essa tarefa, divide em partes menores e coloca em ordem, fazendo que o programa tenha sentido. Para fazer isso, é necessário entender as regras e os comandos que o computador entende, porque ele tem a sua linguagem própria. Os comandos podem conter condições, repetições, variáveis. O programador precisa conhecer esses comandos e saber o que cada um deles faz. O conceito e a ideia são muito simples, mas envolvem coisas que nem sempre são. Ou ao menos, em primeiro momento, não parecem ser. Você terá dúvidas, muitas vezes ouvirá termos complicados, mas não se desespere. A melhor forma de aprender as coisas é fazendo. Sempre que tiver dificuldades, teste. Faça código. Isso vai te ajudar a clarear suas ideias. Faça na prática. Vou te dar um exemplo claro. Você vai perceber que muitas vezes você vai precisar lidar com valores que são desconhecidos. Como, por exemplo, se estiver somando dois números. Nem sempre você sabe quais são os números que serão somados e nem onde esse valor será armazenado. Ao lidar com essas situações, você vai perceber que você precisa de variáveis. E que essas variáveis, às vezes, armazenam números, às vezes uma mensagem de texto ou algum outro tipo de recurso. E nesse momento, você estará tendo um conhecimento básico de tipo de dados. E esses dois conceitos, variáveis e tipos de dados, às vezes para aprender na teoria, dão um nó na nossa cabeça. Meu primeiro contato com esses conceitos foi totalmente teórico. Eu, numa sala de aula, com o professor, passando várias teorias e eu pouco entendendo. De repente fala que às vezes tem pedaços de código que você sabe o que são. Ou seja, o professor assume, erroneamente no meu caso, que essa hora tinha partes de código que eu sabia o que eram. E diz, tudo bem, isso você pode armazenar numa variável. Começo a entender menos e ele prossegue, dizendo que cada variável, que eu ainda não sei o que é, dizendo que cada tipo de variável, que eu ainda não sei o que é, armazena um tipo diferente de dado. Pronto, nessa hora eu juro que nem diferente eu sabia mais o que queria dizer. Quanto mais tipo de dado ou variável. Mas aqui eu aprendi uma lição importante sobre programação. Você não precisa entender o que você está fazendo para começar. Honestamente, quando você está aprendendo, muita coisa que você faz, você não entende o que é. Às vezes, porque é complexo demais. E você só precisa aceitar por hora que as coisas são como elas são. Ou às vezes, é porque é um conceito onde a teoria não faz muita diferença. Mas você praticando, esses conceitos vão ficar claros em algum momento. Os pontos começam a se conectar e tudo faz sentido. Ou ao menos quase tudo. Toda vez que você se deparar com um novo conhecimento, faça código e veja funcionando. Não vejo forma melhor de você entender como funcionam condições dentro de um código. Posso tentar te explicar que várias vezes parte do seu código vai ser executado e partes não. E o que decide que partes serão executadas são situações que aconteceram previamente em tempo de execução. Enfim, se você estiver criando seus próprios códigos, você vai precisar usar comandos condicionais ou estruturas que serão executadas várias vezes dentro do seu programa. E nesse momento, você vai entender o que são estruturas de controle. Eu vou sempre insistir para que você faça, escreva e teste tudo o que estiver aprendendo em programação. Dessa forma, você vai criar suas próprias experiências, potencializando o conhecimento adquirido. Você não vai aprender da noite para o dia, mas não se desespere.
o aprendizado é diário. Você só precisa ser melhor do que você já foi ontem. Se questione sempre na criação de trechos de programas, se não tem uma forma melhor de fazer o que você já está fazendo. Aqui vai uma dica de ouro. Quer ser um bom programador? Nunca copie e cole trechos do seu próprio código. Se você está repetindo pedaços de código, você está deixando de aprender. Ainda vou falar muito sobre como evitar de fazer isso ou porque isso é ruim, mas por hora apenas acredite. Mas o que eu faço se eu precisar de um pedaço de programa que eu já criei e que funciona muito bem? Você deve estar se perguntando. Você deve criar uma forma de reutilizá-lo. E uma função é uma das formas de se fazer isso. Funções são uma forma de encapsular trechos de código que podem ser chamados em qualquer outra parte do programa. Imagine que você criou um código para verificar se uma pessoa tem ou não acesso a um brinquedo em um parque de diversões. Você verifica se a pessoa tem altura mínima, se tem idade suficiente e, caso não tenha, se ela está acompanhada de algum responsável. Depois disso, você percebe que vai precisar dessa verificação em vários brinquedos diferentes do mesmo parque. E uma função permite que você faça essa verificação em todos os lugares onde ela seja necessária. Não importa que programa você está fazendo, a lógica de programação é o conceito principal que você irá precisar. Você vai precisar de lógica de programação para verificar se um produto existe em estoque antes de permitir que um cliente faça uma compra em uma loja virtual? Ou para saber qual jogador ganhou a partida do game que você criou? Tudo isso depende da lógica. Mas não se preocupe, esses conceitos não precisam estar decorados na sua cabeça. Eles irão fluir naturalmente, porque no fim a gente só está replicando no mundo digital conceitos que já existem no mundo real. Por exemplo, é lógico que se você assistiu esse vídeo até aqui, e está gostando do conteúdo, já clicou no curtir, já se inscreveu no canal e já enviou para todo mundo que está interessado em saber mais em como programar. E também é lógico que, caso você tenha esquecido, você acabou de fazer tudo isso. Esses são conceitos básicos mais cruciais em qualquer programa de computador. Mas não se preocupe em decorar nada disso, simplesmente programe. Pode demorar até muito tempo para você entender totalmente esses conceitos. Isso não vai atrapalhar em nada a você colocá-los em prática. Aprenda fazendo e até a próxima.